programa Sempre Feliz começa agora. Vamos dar dicas para quem quer entender mais sobre os animais, principalmente sobre os cães. Vamos mostrar 10 mitos ou verdades para o nosso convidado nos ajudar a entender melhor os pets. Eu converso com o veterinário Matheus da Costa. Como que você tá, Matheus? Tudo bom? Boa tarde, Lorenza. Tudo bem e você? Super animada para desvendar esses mitos ou verdades. Que ótimo. Vamos lá. Então, vai ser fantástico. E na cozinha a gente tem uma sobremesa maravilhosa, que é o Naked Cake. Isso. Com a Vanessa, que já ganhou vários concursos, que eu tô sabendo, que é uma pessoa extremamente prendada e que tem muito estudo. Gente, o Sempre Feliz já está no ar. Dez mitos ou verdades sobre os pets. O veterinário Matheus da Costa está aqui para nos ajudar a saber isso. Pronto para responder algumas dúvidas da maioria das pessoas? Vamos lá, vai ser um prazer. Então, vamos lá. Cachorro pode ser infectado pela Covid-19? Nós estamos indo aí para quase 3 anos de pandemia, né? E diversos estudos ainda são realizados ao longo desses 3 anos, tá? Mas a grande maioria mostra que não, tá? Os cães, eles não são passíveis de infecção pela Covid-19, nem tampouco para transmitir para os seus tutores a doença também, tá? Os cães, eles têm um coronavírus próprio, mas é um coronavírus entérico, ele é um coronavírus que vai causar diarreias, mas aqueles cães que são vacinados anualmente, com as vacinas múltiplas, estão protegidos contra esse tipo de coronavírus. E pode ser transmitido para o dono? Não, como eu disse, né, pelo fato do cão não se infectar, ele também não tem o potencial de transmitir para o dono, tá? O coronavírus, ele é espécie específico, né? O Covid-19, hoje em dia, ele é espécie específico do ser humano. Então, não corre o risco do cão ser infectado, tampouco como outras espécies. Então, a gente pode ficar preocupado, Despreocupado, exatamente. Perfeito. E em relação à castração? A castração, ela serve somente para prevenir a superpopulação de cachorros de rua? Não, isso é um grande mito, tá? A castração, ela, quando indicada, né, pelo médico veterinário, quando feito da maneira correta, como deve ser feito, tá? Ela traz inúmeros benefícios para a saúde dos cães, tá? Tanto do macho quanto da fêmea. Então, ela não tem indicação somente para controle populacional. A castração nas fêmeas, ela vai impedir que a fêmea desenvolva tumores de mama, ela vai impedir que a fêmea tenha infecções uterinas. No macho, ela está relacionada com não permitir que esse cão tenha hiperplasias prostáticas. Desculpa, o que é hiperplasia prostática? Essa hiperplasia prostática é um aumento, né, da próstata, tá? Então, ela é muito comum em cães mais velhos que não são castrados. Então, quando o cão é castrado, ele não corre risco de, na senilidade dele, né? Quando ele já está mais idoso, dele acabar tendo esse problema, né? Essa hiperplasia prostática. Que aí pode levar o cão a ter dificuldade para urinar, dificuldade para defecar, né? Acaba gerando transtornos ali e sofrimento para o animalzinho. Agora, uma curiosidade minha. É verdade que cão não enxerga cor? Vamos dizer que talvez, tá? Os cães, eles não enxergam a variedade de cores que nós enxergamos, tá? Os cães, eles enxergam variações de cinza. Então, essas variações de cinza não fazem com que os cães tenham aquela visão preta e branca, como muita gente fala, né? Que os cães têm visão, só chega preto e branco. Não, mas também não conseguem diferenciar tonalidades igual nós, seres humanos. Essa questão de enxergar cores, isso no reino animal, isso é muito diferenciado. Tem animais que vão enxergar cores muito além das que nós enxergamos e outros que vão enxergar
muito menos. Mas não é preto e branco a cor que os cães enxergam, a maneira como eles enxergam o mundo. Tem um canal agora, eu não posso te falar qual que é, porque eu não me lembro, mas que os cachorros ficam presos à frente da televisão. Sim. Qual que seria essa diferença? Essa questão vai muito do que está chamando a atenção, né? Obviamente que nem todos os cães vão ficar parados à frente da televisão, enxergando algo, mas vai questão de sons, né? Os cães, eles têm a audição muito mais apurada, né, do que a própria visão. Então, é algo que não dá para explicar qual que é o motivo deles ficarem hipnotizados em frente à televisão, tá? Mas, com certeza, as imagens ali deixam eles, né, intertidos ali durante algum tempo. A minha cachorra mesmo, uma Border Collie que eu tenho, ela adora ficar na frente da televisão, principalmente vendo animal no pasto. Boi, cavalo, ela adora. O cachorro do meu irmão também gosta. Né? E o banho, ele tem que ser semanal? Bom, o banho semanal, né, ou não, isso vai depender muito do ambiente familiar, do qual esse cão vai estar inserido, né? Obviamente que existem raças que não têm muita indicação de banhos semanais, né? Que são raças que dependem um pouco mais de uma oleosidade na pele, para não estar desenvolvendo problemas dermatológicos, né? Mas aqueles cães pequenininhos que vivem em casa com a gente, de pelo longo, né? Esses cães têm uma indicação de banho semanal, até mesmo para poder cuidar da pelagem, né? Para poder manter o pelo desembolado, o pelo, né, limpinho, cheiroso. E mesmo porque esses cães vivem muito na proximidade com o ser humano, né? Então, dependendo da rotina desse cão, ele pode acabar pegando um cheirinho meio desagradável, né? Então, o banho nunca é demais. Agora, e, gente, tem realmente escovar o dente de cachorro? Olha, é uma das tarefas mais difíceis de se fazer, tá? Mas, em contrapartida, conseguindo fazer isso, nós vamos estar proporcionando uma saúde bucal para esse cão muito mais efetiva, tá? Então, a escovação de dentes no cachorro vai prevenir a formação de tártaro, né? Vai espantar o mau hálito. Então, a ideia é sempre, desde cedo, estar incentivando o cãozinho a estar convivendo com a escovação. Lembrando que a escovação ela deve ser feita, né, com pasta de dente própria para cães. Cães não podem ter contato com pasta de dentes humanas, porque, além de outras coisas, contém flúor, que é maléfico para os cães. Os cães não podem ter contato com pasta de dente humana por conta do flúor. Então, sempre procurar uma pasta de dente veterinária. E seria após as refeições? Olha, digamos que assim, pelo menos uma vez por dia seria o indicado, tá? Uma vez por dia, em cães mais difíceis, até uma vez a cada 48 horas, a cada 2 dias, teria indicação. Essas partes de veterinárias, elas são saborizadas, então fica mais fácil do cão aceitar determinados tipos de pasta. Então, fazer com que isso não seja algo traumático para o cão. Ele entender que escovar o dente, às vezes, para ele seja como se fosse uma brincadeira. Que fica muito mais fácil ele poder estar aceitando a escovação e assim estar garantindo a saúde bucal dele. E cachorro precisa passear todos os dias? Sim. Tem gente que vai brigar comigo, mas sim, tá? Os cães, no processo de evolução dos cães, né? Os cães eram animais de matilha. Essas matilhas, elas saíam, né? Peregrinando pela natureza, buscando alimentos, etc. Então, o cão, para ele se manter sem estresse, manter saudável, controle de peso, os cães devem passear todos os dias. Principalmente cães de raças grandes, cães de raças hiperativas, né? Labradores, Golden, Border Collies, são cães que precisam de um gasto energético diário muito alto. Então, esses cães, eles têm sim que passear todos os dias e muitas vezes mais de uma vez por dia. Isso é importante. Agora, a questão de adestramento. A gente só consegue adestrar o cachorro quando filhote ou a gente consegue adestrá-lo depois?
isso é um mito, tá? Obviamente que o processo de aprendizado ele é muito mais fácil quando na infância, né? Tanto para nós seres humanos quanto para os cães também. Mas é possível sim colocar um animal adulto para ser adestrado, tá? Obviamente que talvez vai demandar um pouco mais de tempo, né? Um pouco mais de paciência dos seus tutores e do seu treinador, mas é possível sim fazer o adestramento de um cão já adulto. Tem várias raças que a gente percebe que as pessoas, por estética, cortam o rabinho do cachorro. E será que isso realmente é saudável, dói? Então, a gente tem que lembrar que no Brasil, se não me falha a memória, desde 2011, tá, o corte tanto de cauda quanto de orelha para fins estéticos, isso é proibido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, tá? Então, é proibido isso, né? Isso é uma amputação, isso é uma mutilação do animal, tá? Quando só tem indicações em casos patológicos, em casos que tem doença. Então, sim, esses animais, eles sofrem quando eles passam por esses procedimentos, entendeu? Que são considerados maus-tratos animais. Então, sempre quando for comprar um cachorrinho, né, opte pelos cães que não têm rabo e não têm orelha cortadas. Porque, com certeza, nenhum médico veterinário correto, ele faria esse tipo de procedimento por estética. Inclusive, os kennel clubes, né, que norteiam o padrão de raça, eles já não aceitam mais animais com orelha ou rabo cortados em suas exposições, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então, na verdade, esse corte fica realmente só por questão estética. Hoje, ele só é permitido quando tem uma doença ali, quando esse animal, por exemplo, teve uma fratura grave na cauda, quando esse animal tem um tumor na cauda. Cortar o rabo por estética, isso é proibido no Brasil, tá? Isso é considerado maus tratos. Super importante você estar falando isso, Sim. Porque a gente vê vários cachorrinhos com rabinho cortado. Se você pegar uns animais um pouco mais velhos, você ainda vê bastante rabos cortados. Esses cachorrinhos mais novos, é mais difícil você estar pegando, porque normalmente os veterinários eles não fazem mais esse procedimento. E quando feitos, normalmente são feitos de forma clandestina pelo próprio criador no fundo de quintal de suas casas. Então, normalmente os cachorrinhos mais novinhos, assim, eles têm rabo e eles têm orelha, né? Diferente de antigamente que a gente via Pinscher, Poodle, né? São raças que a gente sempre observava com rabinhos cortados. Agora, sabe aquelas brincadeiras que pelo menos a gente vê às vezes em treinamento, de força? Isso pode gerar uma agressividade no cachorro? Não, tá? Isso não gera nenhum tipo de agressividade, né? Normalmente, são treinamentos que estão condicionando o animal a alguma atividade que ele vai enfrentar no seu dia a dia, alguma coisa assim do tipo. Por exemplo, aqueles cães policiais onde eles pulam no braço do seu treinador, né? Naquele caso ali, para o animal, aquilo ali nada mais é do que a brincadeira, né? O animal ele entende que aquilo ali é a brincadeira. Para quê? Para quando ele for exposto a essa realidade no meio de trabalho dele, né? No meio policial, ele vai pegar a pessoa que tem que pegar ali, o bandido, por exemplo, e vai morder e só vai largar quando o dono, né? Quando o tutor dele, quando o policial falar uma palavra mágica para ele soltar. Então ele entende isso como brincadeira. Isso não torna o cão mais agressivo. É um condicionamento mesmo. Exatamente. É muito comum também, por exemplo, né, em raças maiores, os tutores brincarem com seus cães com brinquedo de corda, de ficar puxando e tal. Isso não causa agressividade para o cão, tá? O que causa agressividade para o cão são outras coisas. É uma má criação do seu tutor. Muitas vezes privando esse animal de condições dignas de vida, né? De alimentação, de água, de lazer, de passeio. Então são questões que tendem a deixar o cão mais estressado. Consequentemente, dependendo da raça, ser uma raça forte,
esse estresse ele pode estar virando uma, né, transparecendo um pouco a agressividade desse animal, né? Não existe essa questão de raça agressiva, né? Agressiva é quem cria esse animal, né? Nenhum animal é agressivo por natureza. Então a gente volta a falar que isso é um mito e que, Exatamente. na verdade, a agressividade do cão está relacionada com a forma com que ele vai ser criado. Exatamente, né? Não tem raça agressiva. Nossa, mas aquela raça ele é muito agressiva. Nossa, eu morro de medo de tal raça. Não, tá? Esses casos que nós vemos aí nos telejornais de vez em quando são de cães que foram infelizmente mal criados, né? A função do cão é dar amor pro ser humano, entendeu? Então não é normal o cão ser agressivo, né? O cão agressivo é o cão que foi mal criado, o cão que foi mal treinado. Mas a gente pode ter uma percepção sobre, eu não posso falar personalidade, mas sobre características de certa raça. Por exemplo, uma raça mais brincalhona. Sim, exatamente. A outra. Quais seriam, por exemplo, o que você falaria? Quais são aquelas raças específicas que pode ajudar com criança? A gente tem que entender que as raças elas foram criadas, né, para desenvolver determinadas tarefas para o ser humano. Então, determinadas raças têm aptidões para vigilância, para proteção, outras para caça, né, e outras, as mais recentes, digamos, que realmente para a companhia do ser humano, né. Então, raças para cães, para crianças, por exemplo, né, os Golden Retrievers, os Labradores são cães dóceis, são cães, né, que costumam aceitar o jeito estabalhado da criança ser, de ficar querendo apertar, sem estar causando muitos problemas, né, sem avançar nas crianças. Os cães chineses, eu diria que são cães que têm uma personalidade mais forte, né, que são os Akitas, que são os Chow Chows, os Sharpeis. São cães que têm um temperamento mais enigmático, vamos dizer assim. São cães que podem estar, né, atacando inesperadamente, tá? Inesperadamente seria a palavra. Mas, repito, né, tudo isso muito condicionado à questão de criação, de tratamento. Isso nada é exato, nada é 100%. Mas são raças que não são muito indicadas para ter convivência com crianças, por exemplo, com idosos. São raças que precisam de tutores com mais pulso firme, sabe? Que precisam realmente de comando, de ter um líder ali, né, naquela situação, para respeitarem realmente o tutor ali no momento. É importante a gente saber disso, até mesmo quando uma pessoa quer escolher um cachorro, ela pode achar lindo, mas às vezes o cachorro não vai adaptar o que ela necessita. Exatamente, Lorenza. Uma das grandes causas de abandono, né, dos animais são as más escolhas da raça. Às vezes a pessoa vai escolher aquele cachorro porque ele é bonitinho, ele é fofinho, eu vi na televisão, que gracinha. Mas ela não entende, ela não estuda a raça, ela não procura saber a origem, o comportamento daquele animal e coloca em casa. E às vezes vai pegar uma raça que a indicação dela é de viver livre, numa casa grande, ampla, com espaço, e vai conseguir esse animal num apartamento pequeno, né? Então, assim, sempre quando for procurar, né, comprar um cão, estudar aquela raça, para ver se aquela raça vai estar dentro do seu comportamento, né? E na dúvida não compre, né? Adote, tem tantos animais aí precisando serem adotados, os abrigos são tão cheios de animais aí. Então é uma excelente opção também se adotar um animal. Cachorro pode comer chocolate? Não, Lorenza, não pode, viu? Isso aí é uma das, principalmente em época de Páscoa, é uma das grandes causas de internação na clínica veterinária, viu? Porque ou o tutor oferece o chocolate para o cão, ou o cão acaba roubando o chocolate do tutor e acaba se intoxicando, né? O chocolate ele tem um componente que chama teobromina, e esse componente ele é altamente tóxico para os cães, né? Bom, vai agir no sistema nervoso central, vai acelerar batimentos, inclusive podendo levar o cão à morte. Então, quanto mais puro for aquele chocolate, maior o índice de cacau
maior a concentração desse produto, mais mal pode fazer aos cães. Matheus, amei o nosso bate-papo. Ah, que bom, fico feliz. Tirou tantas dúvidas, porque a gente tem essas dúvidas e até mesmo eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo, eles ficaram aliviados de saber o que precisa e o que não precisa, o que é real e o que é mito. Ah, que bom. Agora, eu vou te fazer um convite. A gente estava falando de chocolate, mas você vai participar comigo hoje de uma torta maravilhosa. Então, deixa seu Instagram. Eu também estou pronta. Estou pronta. Deixa seu Instagram antes. Tá. O Instagram, tá? O Instagram é VetCareBH. Vet, CAREBH, VetCareBH. O Instagram da nossa clínica, né? Qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Lá tem destaques com dicas, com mitos, com verdades. Sempre vai ter um conteúdo legal para os telespectadores aí da Rede Super. Gostei. Vou estar te seguindo. Porque a Rede Super está comemorando 20 anos. 2022 é realmente muito especial e produzimos várias reportagens com pessoas que fazem parte disso. Vamos ver o depoimento da Ana Paula Valadão. É difícil dizer qual foi a minha maior experiência com a Rede Super, porque eu tenho tantos testemunhos, né? Antes da Rede Super existir, eu estava lá com meu pai, quando a igreja começou a investir num programa de TV aberta. Depois, quando a Rede Super veio, né? Que sonho! Agora a gente tinha o nosso estúdio. Aleluia! Vamos a um bate-papo muito especial. Não é isso, Helena? Temos convidados, amigos muito preciosos hoje aqui? Muito preciosos esses amigos, porque eles são também meio filhos, né? É verdade. A chegada da Rede Super num tempo em que a religião evangélica não era assunto na mídia foi, assim, um estrondo. A aquisição de um canal de televisão, né? Com todos os sacrifícios para a gente poder ter o uso do canal, né? O investimento em equipamentos, em estrutura, criação de programação em conteúdo 24/7, comprometido, um conteúdo cristão. Foi assim um avanço, uma conquista, né, de pioneirismo, juntamente com outras também ao redor do Brasil. E agora eu quero compartilhar com você uma das canções que nós vamos gravar ali em Barretos no dia 17 de julho. Deus tem me dado o privilégio de compor essas canções e cada uma delas tem uma história. Eu já fiz parte de tantos programas, como convidada, como apresentadora, né? Todas as semanas ali. Essa surpresa está amada. Estou aqui nessa praça no centro da cidade de Betim, vestida de gari. Vou estar varrendo e a nossa irmã Efigênia nem desconfia a surpresa que ela vai ter, não é mesmo? Todo-poderoso, mas é fiel pra se importar comigo. Para eu limpar aqui? Então deixa a gente arredar. Meu Deus. Se importa comigo. Canta comigo. Creio em um Deus, pra quem tudo é possível. É um privilégio ser pioneiro. A gente tem um preço de devoção, de sacrifício, de conquista, de abrir caminho que entra para a história. Rede Super, há 20 anos inspirando você. Agora é a hora da culinária com a chefe Vanessa, que é uma gastróloga. Isso. Qual que é a diferença de gastróloga para gastrônoma? Não, pode usar os dois Os dois termos? A gente acha mais bonito gastróloga, né? Quando a gente vai falar no feminino. Não, tão fino, tão elegante. Ai, e eu sei que
é um bolo muito especial. Me fala um pouquinho desse bolo. Então, o Naked Cake, ele surgiu nos Estados Unidos, em Nova York. O americano gosta muito de praticidade, então eles criaram um bolo, o significado é um bolo sem cobertura, que fosse prático e rápido de fazer. E aí a gente vai montar ele aqui agora. Aí eu só vou falar assim, uma diquinha. Nós que somos brasileiros, a gente gosta de bolo molhadinho, né? E o que acontece? O Naked Cake, ele não pode ser muito molhado, senão ele perde a estrutura da massa e pode dar uma desmoronada. Aí eu trouxe aqui uma dica para quem gosta dele bem molhadinho, depois de prontinho, passa um acetato, põe uma fita, que vai ficar mais bonito. Mas aqui a gente vai montar ele sem o acetato, mas eu vou mostrar como funciona. Não, peraí, antes a gente tem que saber um pouquinho dessa história. Eu sei que você fez exatamente uma semana de casada. Verdade. Tá toda empolgada, olha que... Tô muito feliz. Eu falo que é um início maravilhoso, que Deus te abençoe. Amém. Agora, além de ter vindo dos Estados Unidos essa receita, eu sei que você passou por várias etapas e você participou de alguns concursos. Me conta a respeito disso. Então, eu participei antes da pandemia de um game de confeitaria da Mara Cakes, que é uma confeiteira, né, super renomada. Ela faz essa feira em São Paulo. E aí foram selecionados 65 confeiteiros do Brasil todo e eu tive o privilégio de ser uma delas. A gente ficou em terceiro lugar. E aí na minha equipe, assim, foi muito bacana, que aí a gente não se conhecia, a gente ficou conhecendo lá na hora. Aí tinha eu de Mineira, aí tinha um de São Paulo, tinha um de Manaus, então a gente teve que ficar assim, se conhecendo ali na hora, planejar tudo na hora. Então, assim, foi muito bacana, foi uma troca, né, de cultura, de conhecimento. Então, assim, é experiência mesmo para a vida, não é o prêmio, é o momento de você estar ali, trocar experiência e crescer profissionalmente, né, falando. Mas então quer dizer que vocês eram uma equipe que precisavam realizar uma determinada tarefa. A gente tinha 4 horas para fazer um bolo e a primeira prova, o tema era comida. Aí o que a gente pensou? Vamos fazer um bolo com um pouquinho de cada um que está aqui. Aí a gente criou um bolo que tinha comida mineira, aí tinha um pão de queijo, aí tinha o cuscuz, que era do outro participante. Então a gente fez um fogão, a lenha todo de bolo, tinha que ser tudo de bolo. A gente fez uma panela de barro com a feijoada e foi esse bolo que levou a gente para a etapa final. Aí, infelizmente, na etapa final a gente perdeu, mas, igual eu falo, eu só ganhei, né, a troca, a experiência. Então, assim, é isso. Mas eu sei que você também já fez mais programas, que você é uma pessoa extremamente renomada e você não está me contando, me conta tudo. Mais recente agora foi no programa Que Seja Doce, né? Meu amigo me fez o convite de ajudar ele. Foi agora finalzinho de dezembro, né? A gravação, dezembro passado. Foi uma experiência incrível também. Assim, tá tem aquela coisa toda de programa, né? A gente ir pra camarim, maquiagem, aquele processo todo, a gente conhecer os jurados, o que eles falaram pra gente, de dica. Então, assim, eu falo que é uma experiência incrível, vale muito a pena se inscrever. Meu amigo, ele estava se inscrevendo, já tinha 3 anos. Então, é só acreditar que as coisas acontecem. Aconteceu, ele me chamou, participei dessa experiência incrível também. Importante. Então, eu falo muito assim do poder da palavra e da fé, né? Quando a gente acredita numa coisa, as coisas acontecem. Igual hoje estar aqui também é uma realização de um sonho, é uma coisa que eu sempre sonhei também. Fico super feliz. Então, vamos realizar esse sonho agora, fazendo o seu projeto aparecer? Vamos. Aqui é a dica que eu vou dar. Essa aqui é uma massa que eu uso nos meus bolos. É uma massa chiffon. O que é uma massa chiffon? Ela tem uma adição de gordura. É como se fosse o pão de ló acrescentar de uma gordura. Então, a receita vai estar disponível para vocês. É a minha massa, gente, segredinho mesmo, é a massa que eu uso. E aí, outra dica. Essa massa que eu assei ela ontem. Tudo tem que ter descanso, tá, gente? Para apurar sabor, para a massa não desestruturar. Então, a gente tem que deixar a massa descansar, recheio descansar. Então, é coisa que eu sempre ensino, assim, quando eu estou dando aula. E quanto tempo que a gente deixa a massa No descansar? mínimo 12 horas. Então, por isso que eu faço um dia antes. E é o que eu falo. Às vezes, o cliente chega e fala assim, você faz um bolo para hoje? Eu falo, infelizmente, não. Porque depois, o que pode acontecer? Talvez o bolo trinque, dê uma desestruturada, a pessoa, né? Então, então a gente tem que sempre falar isso. Tudo precisa de descanso. O recheio, ele vai apurar muito mais sabor depois que ele descansa. Igual se é um recheio de limão, o recheio vai apurar o gostinho do limão no outro dia.
Então tem que ter todo esse cuidado. Não pegue encomenda de última hora, gente. Então aqui a gente vai começar a montar o nosso bolo. Eu vou mostrar aqui como que faz o recheio. A Lourença vai me ajudar? Claro. Aqui a gente está colocando uma medida de creme de leite, da caixinha mesmo, de preferência aí de vocês. Uma de leite condensado. Eu tô apaixonada com essa panela. Tão lindinha. E 60 gramas de leite em pó. Outra dica, antes da gente começar a mexer, eu gosto sempre de misturar bem com o fouet para tirar toda a bolinha, para não ficar aquelas pedrinhas mesmo assim do leite em pó no meio, tá? Pra ficar bem homogêneo. Pra ficar bem lisinho, com aquele brilho bem bonito. Então aqui a gente mexe com ele antes, dissolve todas as pedrinhas, os gruminhos. É tão importante essas dicas, porque às vezes a gente vai seguir uma receita, mas se não fizer esses pequenos detalhes, a gente perde a receita. Parece uma coisa simples, mas no final dá diferença. O recheio ele fica com brilho, ele vai ficar lisinho. Então, faz toda a diferença sim. Aí outra dica que eu vou dar aqui, que tem muito assim, o mito ou verdade, aqui a gente tá falando de mito ou verdade, o fogo tem que ser alto, baixo ou médio. Então, gente, é de médio para alto. Era uma coisa que no início, assim, eu achava que tinha que ficar no baixinho. E o que acontece? Quando você faz o recheio com ele muito baixo, ele fica muito tempo cozinhando. E aí, eu não sei se vocês já viram aquele recheio que fica parecendo um chiclete. Puxento. Puxa. Então, é muito tempo de fogo. Então, o ideal é de médio para alto mesmo, porque o leite condensado ele já é cozido, então não tem que ficar aqui 50 minutos mexendo. Então, é de médio para alto mesmo. Então, a Lourença vai me ajudar aqui. Quanto tempo que a gente vai ficar? Aqui só tem uma medida, então eu creio que menos de 10 minutos ele já vai estar pronto. Que a gente vai colocar ele aqui no alto. E aí eu vou no nosso processo aqui da massa. Então aqui, ó, nossa massa já descansou, né? Eu assei ela ontem. Outra dica, preciso untar minha forma toda, lateral e fundo? Não. Eu unto só o fundo, para que a massa cresça homogênea e não faça aquele alto assim e trinque em cima. Então eu só unto o fundo, passo uma faquinha aqui na lateral, vai soltar tranquilo. Você unta com o quê? Ou desmoldante ou colocar um papel manteiga no fundo, tá? Aí, ó, soltou. Tranquilo. Só passar a faquinha com cuidado. Agora me tira uma dúvida. Você estava explicando que você usa o chiffon e não o pão de ló, correto? Correto. Por que essa diferenciação e por que você prefere o chiffon? Então, eu fui chegando nessa massa com o tempo. Eu acho que o pão de ló ele ficava um pouco ressecado. E aí a massa chiffon, ela já fica úmida. Como tem, né, o acréscimo de uma gordura, ela fica úmida. Então, igual, por exemplo, o naked, né, que a gente não pode molhar tanto, já é uma massa que tá bem úmida. Então, é uma massa saborosa. Quando eu corto ela aqui, vocês vão ver que ela é fácil, ela é maleável, fácil de mexer. Ah, isso é importante. Então, isso também tudo influencia. Isso aqui, gente, é um cortador muito tranquilo de achar em, né, casas de confeitaria. E por que eu gosto de usar ele? Vai me dar a precisão da fatia cortada certinho, ainda mais no naked, né? Que fica um bolo sem cobertura. É bacana a gente ver as fatias tudo certinho. Porque na faca pode ser que, né, que a gente não esteja num dia tão legal e a gente dá uma falhinha. Aqui, ó, não tem erro, você colocou, segurou. Ele é tipo uma serrinha? Não, é retinho, não tem, é um fiozinho mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó, ela é uma massa maleável, não quebra, tá vendo? Ela já é úmida e cortou a fatia certinho, né, com o cortador. Eu sempre assistia programa e via esse cortador, eu tô achando tão poderoso poder participar disso agora. Aí as fatias vão ficar, ó, na mesma espessura. Nosso cheiro tá excelente. Essa massa é muito saborosa. Eu uso ela
em todos os meus bolos. Só quando é bolo de andar, é outra dica, né, que eu vou dar, é um bolo que precisa de mais estrutura. Aí o que eu faço? Eu uso uma massa amanteigada, que aí a manteiga vai dar mais estrutura. Mas essa aqui eu uso para quase todos os meus bolos mesmo. É lateral e funda aí, mexendo sempre. Tô aqui na obediência. Aqui, gente, é outra diquinha. Bolo, a maioria talvez vai ser transportado. Às vezes a pessoa que tá levando, né, não tem muito jeito para carregar bolo, que é igual um bebezinho, você tem que ter maior carinho. E aí, o que eu dou de dica? Isso aqui é uma glucose, isso aqui é um tipo de açúcar. Eu passo um pouquinho aqui, é uma espécie de cola, para colar a nossa massinha aqui, para ela não mexer enquanto o bolo está sendo transportado. Então, isso é dica também. Ah, essa dica é fantástica. Eu já vi tanto vídeo que você vê, às vezes, cada bolo lindo e na hora que vai transportar. Aqui, ó, aqui já colou, ó. Tá vendo? Vamos para nossa segunda diquinha. Como que eu molho meus bolos? Leite condensado e água filtrada, tá, gente? Igual eu já falei, o leite condensado ele já é cozido. Então, é uma cobertura que não corre o risco de estragar, porque você não sabe. Você vai entregar o bolo pro cliente, você não sabe se ele vai comer o bolo naquele dia. Se ele for comer 2, 3 dias depois, aí você coloca um leite, você coloca um creme de leite. Se acontecer alguma coisa, pode azedar. Então, o ideal são caldos cozidos. Você pode usar, por exemplo, especiarias e levar ao fogo e cozinhar, ou essa aqui que é a mais básica, leite condensado e água filtrada. Não vou molhar muito, né? Como eu falei, o naked não pode molhar tanto. E qual que é a proporção de água para o leite condensado? Não, é que eu coloco um dedinho assim, aí não tem, assim, a medida certinha, não. Não pode colocar muito leite condensado para não ficar muito doce, que já tem, né? A massa já é doce. Aí, outra dica, gente. O morango, você não pode deixar ele de molho muito tempo na hora que vai lavar. O ideal é você lavou, tirou, põe para secar, porque o que acontece? O morango, ele é igual uma esponja mesmo. Ele puxa a água, ele é cheio de poros abertos. Então, você deixa ele de molho na hora de lavar, ele vai reter essa água toda. E depois, o que vai acontecer? Ele vai soltar essa água aonde? No seu bolo. Então, lavou rapidinho, colocou para escorrer, aqui já está tudo higienizado. E aí, a gente vai colocar primeiro o morango. Porque se ele soltar mais um pouquinho de água, ele já vai soltar direto na massa. Aí, aqui a gente vai colocar os morangos. Aí, como eu falei, o recheio também é importante ele ter o tempo de descanso. Aí, eu já trouxe ele aqui também, descansado. Por que eu coloco esse plástico? Assim que eu termino de fazer o recheio, eu já venho e coloco esse plástico ainda nele quente. Por quê? Pra não dar aquela pele, igual quando a gente ferve o leite, que dá aquela película. Então, quando a gente põe o plástico assim, ele não vai dar aquela película no nosso recheio. O recheio tem que estar frio. Imagina eu colocando o recheio quente aqui. O que vocês imaginam que vai acontecer? A hora que eu colocar outra camada de bolo... Vai acabar com a obra-prima? Ele vai sair toda pra lateral. Agora, o naked eu posso fazer também com frutas vermelhas, não posso? Sim, aqui eu trouxe de frutas vermelhas só o morango, mas você pode colocar amora, uva. Mas é igual assim, né, a gente tem que ter isso também em mente. Quando você está usando fruta fresca, o ideal, né, que seja consumido no dia, no máximo no outro dia. Porque é muito perecível, né? Se fosse uma geleia, aí tem a durabilidade maior. Acho que você pode ir montando até mais rápido agora. E o que te inspirou? Aí para confeitaria? Porque eu sei que a confeitaria acho que é uma das áreas mais difíceis da culinária. Então, minha primeira formação é em Relações Públicas. E aí eu fui trabalhar numa empresa perto de onde meu esposo trabalha, hoje meu esposo. E aí, meus horários de almoço, eu sempre estava lá com ele. E ele trabalha no ramo de alimentação.
E aí eu vi o confeiteiro fazendo, eu achava aquilo assim uma obra de arte. E aí me deu curiosidade, aí teve um dia que teve uma encomenda e eu falei assim, eu vou te ajudar nessa encomenda hoje. E era algo assim, maravilhoso, era uma obra-prima? Eu vi ele fazendo rosa, eu ficava encantada em ver ele fazendo aquela rapidez, né? E eu falava, um dia eu vou dar conta, vou fazer isso. E aí começou, eu comecei ajudando e vi que era o que eu gostava. E tô aí. Fui fazer o curso depois de gastronomia, acabei saindo da área de relações públicas. E descobri que era meu dom. Seu dom. Agora me conta uma coisa. Nesses programas que você vai, né, que tem game, tudo, você não faz muito sucesso com o nosso sotaque mineiro, não? O pessoal sempre me chama de mineirinha. Faço. A mineirinha. Eu amo o nosso sotaque. E eu sou do mais interior ainda, né? Então, você é de onde? Eu sou de Moeda. Oh. Então é mais puxado ainda, né? O meu mineirês. Morro de orgulho, não tem vergonha. Imagina! E você falou, eu lembrei de um caso. É porque eu fui pra Argentina fazer um curso de espanhol. Isso quando eu tava fazendo, né, relações públicas. E lá a professora ficava pedindo pra me conversar. De todas que foram, que a gente foi junto à viagem, ela falava assim, nossa, mas o mais bonito é o seu, porque o meu é o mais cantado. Mas e aí ela pedia pra mim ficar falando. Só fala. Eu não sabia nem o que eu falava, né? Só queria ficar me ouvindo. Mas vamos combinar, mineiro tem seu charme. Tem. Agora, gente, pra finalizar em cima, eu vou usar esse mesmo recheio. Aí vocês me perguntam, mas como que vai fazer esse detalhe caído com o mesmo recheio? Pra não ter que ficar tirando da panela antes, um ponto antes, o que eu faço? Eu só acrescento um pouquinho de creme de leite e a gente vai fazer aquelas gotas bem bonitas em cima. A gente vai fazendo esse bem caprichado, com bastante camada. E até quanto? Você já fez um bolo daqueles que tem muita camada? Qual foi o máximo? Com 6. Aí é o que eu falei, né? Tem que ter estrutura, então é uma massa manteigada, é o indicado. Quando é um bolo muito alto. E hoje você está me contando que você, é porque você não sabia, que você iria fazer um cachorrinho, um bolo de cachorrinho. Eu já fiz, minha primeira aula que eu dei foi um bolo todo cheio de pelinho de cachorrinho. Olha, aí viu? Viu como que tá sendo aqui, ó, inspiração. É outra curiosidade, você falou que parece umas coisas, parece mesmo, gente. Eu faço bolo para aniversário de cachorro. Mas não tem chocolate. Não, é pro cachorro. Cadê a colher? Ai, gente, eu perdi a colher aqui. Olha. Tá. Só. E aí, aqui, ó, eu tentei mexer com fouet, mas não deu. Vou mexer com a colher pra vocês verem. Que é só acrescentar o creme de leite pra gente fazer caixinha? Não, aqui é aos pouquinhos, pra gente fazer aquele de cima, assim, mais molinho. Acho que só com a colher aqui vai dar pra mostrar o que eu tô querendo dizer. E eu tenho uma cliente que ela faz o aniversário da cachorrinha todos os anos. E tá chegando o aniversário dela, já é semana que vem. Então, enquanto a gente está fazendo essa mistura aqui, vamos deixar o pessoal de casa anotar toda a receita.
principal. Nós vamos fechar, sei lá. Isso é maravilha. Mostra pra gente como que vai ser. Aqui, ó. É só colocar, né, o creme de leite. O que eu falei, quanto mais você mexe, igual quando é com fouet ou com a colher, você vai ativando e o recheio vai ficando com brilho. E aí, agora que a gente vai fazer as rosinhas, florzinhas que você falou? Aqui agora o caidinho, assim. Mas não é muito difícil, não? Não, aqui é com a colher. Então, não tem desculpa, não tenho tal item em casa, tal instrumento. Não, gente. Quando eu comecei a espatular meus bolos, eu pegava a caixinha de leite e fazia uma espátula cortando a caixinha de leite. Não, então, parabéns, eu falo não que... tem desculpa, não. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Então, agora... Aqui, ó, com a colher, você dá uma puxadinha. É só deixar, então, descer naturalmente mesmo. Só deixar. E esse é o charme. Eu acho que eu posso abaixar um pouquinho aqui, não pode, não? Pode. Eu já vou ir. Deixa eu ver. Enquanto você estiver colocando aí, eu vou chamar um VT. Tá. Uhum. Vamos assistir a segunda parte do depoimento da Ana Paula Valadão sobre os 20 anos da Rede Super. Fui testemunha dessa chama que ardeu no coração do meu pai, o pastor Márcio, e do zelo dele para que a programação, a motivação de alcançar uma vida pela madrugada, cumprir votos que ele fez ao Senhor, como eu vou passar o filme Jesus todos os dias, e termos testemunhos de gente num quarto de hotel que depois de se embriagar, depois de ver o vazio da noitada, ligou a TV e caiu ali no canal exatamente nesse filme que ele, como pastor e presidente, se comprometeu com o Senhor que estaria na programação sempre. Assim, é maravilhoso ver que esse fogo continua ardendo no coração dele depois de 20 anos e que ele não se corrompeu, que ele não negociou. Ele teve tantas tentações porque, imagina, financeiramente as pressões e ele dizendo, Senhor, é teu, esse ministério é teu, né? God's will, God's bill. A visão de Deus, a conta é de Deus. Ele tem sido fiel para prover e eu creio que ainda muito mais virá de fidelidade, de colheita, dessa chama que começou no coração do pastor Márcio e por essas 2 décadas ele tem preservado acesa no altar. Oi, gente, hoje o dia foi muito corrido. Fiz a mala em 20 minutos. Meu coração tá muito pequeno de deixar meus filhos, deixar minha família. Mas eu sei que daqui a pouco o Espírito Santo vai me fortalecer e é muito bom partir para mais uma missão de valor eterno. Vamos com a gente? Ei, que bom que vocês estão aqui me esperando! Ei, Júnior! Vai ser recebida assim com amor pelo pessoal do programa, né? Eu me lembro que algumas das maiores experiências eu tive no programa Diante do Trono, que por anos foi ao ar pela TV, Rede Super, e lendo testemunhos junto com a Helena Tanuri, a gente recebia tantas cartas que a gente lia no programa e a resposta, o que voltava, né, de feedback, de histórias para contar, de como a TV alcança as pessoas. Para mim, esse momento de ler os testemunhos aqui no nosso programa Diante do Trono na Rede Super são das marcas mais especiais que eu carrego. Hoje nós temos uma carta muito gostosa, foi uma carta que mexeu muito comigo quando eu a li. É de uma garotinha de 8 anos, é da Vitória Emanuele. Rede Super, há 20 anos inspirando você.
Ana, um beijo muito especial para você. É uma alegria poder rever cada vez que você nos relembra os 20 anos da Rede Super. E agora a gente vai finalizar o bolo, que está maravilhoso. Quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Mas eu quero saber, o que é esse brilhinho? Então, nós vamos jogar ele agora. Aqui, ó, tem outra dica que pode fazer em casa. Por exemplo, eu quero o recheio de outra cor, é o aniversário de uma criança, é só misturar o corante em gel no brigadeiro neutro branco, que você vai colocar ele da cor que você quiser. Aqui é só um brilhinho para dar um charme, né? Ah, mas faz toda a diferença. Prontinho. Então a gente pode agora fazer uma coisa muito especial, que é um grande desejo. Tá pronto para experimentar essa maravilha? Depois de você. Então, antes vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial. Muito obrigada por você estar aqui, Vanessa. Deixa seu Instagram. É Vanessa underline, né? É o arroba Vanessa Glizielli underline cakes. Gente, nesse momento, Senhor, muito obrigada por esse programa, por todas as pessoas que aqui se encontram presentes, por todas as pessoas que estão em casa. Nós te agradecemos por esse alimento e por toda a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Preparado para a gente experimentar o Naked? Vamos fazer esse esforço. Vamos lá. Porque agora, Sempre Feliz vai ficar por aqui. Bom fim de semana e fiquem com Deus. Um beijo.